Graça e paz, irmãos, muito boa noite. Te convidamos nessa noite a celebrar a vida, o Cordeiro Santo de Deus, que foi morto e hoje está vivo por nós. Então, por isso, quero te convidar nesse instante a cantar que para sempre Ele está vivo em nossos corações. Amém? O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele
Cordeiro venceu, sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, nessa Páscoa abençoada que nós temos vivido neste dia. Que esta noite possa encontrar você e a sua família repleto das bênçãos do Senhor no seu lar. Vamos ler a palavra do Senhor neste primeiro momento, abrir na primeira carta de João, capítulo 1, verso de número 2. Esse texto nos convida nesse primeiro momento deste culto, nesta noite, a olharmos para a manifestação da vida. Jesus ressuscitou, aleluia! Nós declaramos isto, nós celebramos isto desde a manhã deste domingo e agora à noite novamente, olhando para esse texto que diz: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Que você possa nesta noite também testemunhar vida, que você possa nesta noite também testemunhar alegria, que você possa nesta noite também, juntamente com a sua família, viver a dimensão daquele que viveu, morreu, mas ressuscitou para a glória do Senhor. Nós vamos orar neste momento. Quero convidar você a termos este primeiro momento de oração, nesta celebração especial de Páscoa, que faz com que nós, ainda que à distância, estejamos juntos no mesmo propósito. Oremos ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. A Ti honra, glória e louvor. Nós nos alegramos nesta noite por aquilo que já vivemos na manhã deste domingo, aquilo que experimentamos ao longo deste dia e aquilo que agora o Senhor nos dá condições de, reunidos, podemos colocar diante do Senhor a nossa alegria e o nosso testemunho, porque a vida se manifestou. Te somos gratos, Senhor, pela vida do Teu Filho Jesus em nós, pela manifestação do Teu Espírito em nossos corações, pela presença real do Teu poder que nos dá novidade a cada novo instante. Assim, nós Te pedimos agora, fica conosco em cada ato deste culto, recebe toda adoração, toda exaltação, toda glória, toda honra ao Teu nome. Nós assim entregamos ao Senhor as nossas vidas. Amém e amém. Neste começo do culto, sem dúvida nenhuma, nós estamos cheios de alegria. E exultando de alegria, nós podemos também ser como crianças. E o Ministério Infantil vai, neste momento, ter uma participação do nosso culto, como a cada domingo nós temos o privilégio de refletirmos à luz da palavra do Senhor, como as crianças também refletem. Então eu quero convidar o Ministério Infantil para que nesse momento especial as nossas crianças sejam abençoadas por este vídeo. Olá, crianças, bom dia! Que alegria poder estar com vocês no dia de hoje. Hoje nós estamos comemorando no dia 4 de abril de 2021 um momento muito histórico, um momento muito feliz que nos traz muita alegria no coração. Mas antes de começar a aula de hoje, eu creio que essa semana foi entregue um kit para vocês, feito com muito carinho pelo Ministério Infantil da Igreja. Eu creio que todos os pais e mães tiveram acesso a esse kit, e aqueles que não tiveram, com certeza devem estar na secretaria da igreja. Mas que neste momento você possa providenciar uma folha do tamanho A4, não precisa ser uma folha nova, pode ser um rascunho, pode ser uma folha já usada, mas que tenha o tamanho de um papel A4. Enquanto você providencia, nós queremos dizer que é uma alegria poder estar aqui com você no dia de hoje, comemorando a ressurreição de Jesus Cristo. Aleluias! Jesus ressuscitou. E no dia de hoje nós vamos fazer uma atividade. Eu creio que todo mundo já providenciou a folha. E então eu quero que vocês peguem essa folha e nós vamos fazer uma dobradura. Eu quero que você pegue a ponta da folha
e põe aqui. Aqui em cima você vai juntar a pontinha da folha e faça um vinco. É para ter esse formato. Você vai a folha aberta, você junta a folha aqui embaixo, vai deixar a pontinha aqui em cima e faça um vinco. O vinco é bem importante, o vinco, para depois. Depois de fazer essa parte, você vai pegar essa ponta e vai juntar essa ponta aqui. Vai dar um formato de uma casa. Hoje nós estamos vivendo um momento que todo mundo, a todo momento a gente ouve: fica em casa, fica em casa. E às vezes a gente não consegue trabalhar com esse momento de ficar em casa. A gente fica triste, a gente quer estar na rua. E até por esse motivo o tio tá gravando aqui pra gente poder estar vendo um pouco de ar livre, né? Poder estar vendo um pouco de espaço. Mas o ficar em casa é muito importante nos dias de hoje, para nos proteger dessa pandemia e desse vírus. E nós temos que aprender a viver em casa. Aonde que está sendo firmada a tua casa? Aonde está sendo firmado o teu coração neste momento? Né? A gente tem que aprender a viver em união, aprender a viver em família. E quais são as memórias que você está construindo vivendo dentro de casa com seu papai, com sua mamãe, com seus irmãos? Nós temos que ter um tempo de qualidade, aprender a respeitar o momento um do outro, né? E isso nos traz crescimento, né? Isso nos traz uma sabedoria diferente, né? A gente vai poder entender, a compreender o momento certo de estar brincando, o momento certo de estar estudando, né? Porque a casa virou a escola, a casa virou o trabalho, a casa virou o playground do prédio, o momento de estar brincando, tudo ficou dentro de casa. Nós temos que aproveitar esse tempo para ter um tempo de qualidade, um tempo de serenidade dentro de casa. Mas continuando a nossa dobradura, a gente vai fazer como se fosse fazer um aviãozinho. Vamos lá, junte a pontinha, junte aqui isso e faça o vinco. Vai ficar como se fosse um avião. Certo? Todo mundo chegou nesse ponto. E aí a gente vai dobrar aqui, ó. Vai ficar aqui, ó. Esse formato, como se fosse um barquinho. Nas passagens bíblicas tem bastante histórias que falam sobre barcos, né? Jesus dentro do barco, Jesus caminhando para o barco, né? As pescas que aconteceram, né? E a gente tem a certeza que quando Jesus está no barco, quando Jesus está no nosso coração, transformações acontecem, coisas boas acontecem, né? O mar que está revolto se acalma, a rede que está vazia se enche de peixe, porque a presença de Jesus é transformadora. Continuando a nossa dobradura, a gente vai fazer como se fosse um lápis agora. Vai ficar aqui, ó, esse formato, como se fosse um lápis. Lápis esse que você pode usar para escrever a sua história, para escrever esse momento que nós estamos vivendo, estar deixando registrado num papel e não só na memória, tudo aquilo que nós estamos vivendo no dia de hoje. Quando a gente escreve a nossa história, fica um legado daquilo que passou. A Bíblia foi escrita e ela chegou até hoje a nós porque pessoas escreveram as histórias que aconteceu. Então use esse momento para você poder estar escrevendo os momentos de qualidade que você está tendo hoje em casa. Os momentos de qualidade que você está tendo, as dificuldades que você está tendo. Isso é importante também, a gente poder estar registrando a nossa própria história. Porque é essa história que nós estamos vivendo.
Só é possível nós estarmos no dia de hoje, porque Jesus se entregou numa cruz por mim e por você. Jesus apagou o meu pecado e o seu pecado naquela cruz, quando o sangue dele foi vertido na cruz. E agora nós comemoramos a vitória daquele Cristo que foi pregado na cruz. Eu quero que o vinco que você tenha feito aquela hora, você vai abrir. E você vai cortar bem no vinco. Você vai abrir de novo o lápis no vinco que você fez. E você vai cortar novamente. E vai ficar esse formato. Jesus ao terceiro dia ressuscitou e deixou uma cruz vazia. E deixou uma cruz vazia. Esse é o símbolo que Jesus ressuscitou. É o símbolo que o seu sacrifício, que foi feito por mim e por você, um símbolo de amor, um ato de amor por mim e por você. Jesus ressuscitou e hoje ele vive ao lado do Pai. E nós comemoramos esse dia, a ressurreição de Jesus. Que nesse domingo que nós estamos vivendo hoje, que cai no dia 4 de abril de 2021, você pode ter a certeza que a cruz está vazia, mas que o seu coração possa estar pegando fogo, que o seu coração possa estar cheio da presença de Jesus. Comemore o dia de hoje. Aleluias! Jesus ressuscitou. Que bom, podemos, depois deste momento gostoso com o Ministério Infantil e certamente ao contemplarmos a alegria dos nossos filhos, agora nós olharmos mais uma vez para a palavra do Senhor e buscarmos a sua face. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 5, nós vamos ler os versos de número 6 e 7. 1 Coríntios, capítulo de número 5, versos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. É momento de olharmos para nós e buscarmos a verdade que nos leva à vida, a verdade que gera em nós uma vida também transformada, e a celebração que nesta noite nós somos então convidados a viver, nos leva a um tempo de oração, nos leva a um tempo de clamor, nos leva a um tempo de reflexão. O que você tem refletido? Quais são as análises que você tem feito a respeito da sua própria vida? Qual o motivo verdadeiro da sua Páscoa? Qual o motivo verdadeiro da vida manifestada em você e você tem também a cada novo instante podido compartilhar isso com as pessoas? Podido compartilhar isso com você? Olhar para dentro de nós é um exercício que a palavra do Senhor nos convida a fazermos neste momento de oração, de confissão, momento de clamor, momento de intercessão, momento de olhar e colocar para fora todo o nosso orgulho. Olhar e colocar para fora tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor. Olhar e colocar para fora tudo aquilo que não tem gerado vida. Vamos orar por vida em abundância. Vamos orar por perdão, vamos orar por novidade de vida, vamos orar por manifestação da glória do Senhor onde há tristeza, onde há pavor, onde há medo, onde há pânico, onde há talvez sentimento de desistência. Como a sua massa está levedada? Fermento velho? Fermento que não agrega? Mas que a sua massa seja levedada nesta noite pelo verdadeiro fermento, pela presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo
trazendo vida e vida em abundância. Vamos orar neste instante. Pai, em nome de Jesus, nesta hora contempla cada coração, cada mente, cada sentimento, que o Teu Espírito Santo possa testificar com o espírito de cada um dos Teus filhos e filhas. Nós clamamos nesta noite, ó Pai, por vida, e nós celebramos a vida renovada através da ressurreição do Teu Filho Jesus. E ao celebrarmos isto, nós olhamos para o cenário que está diante de nós, cenário de morte, cenário de dor, cenário de pavor, cenário de incerteza, de angústia, e nós clamamos pelo poder que há no nome do Teu Filho Jesus. Traz vida, traz consolo, traz conforto, traz graça, traz esperança, traz perdão para aqueles que têm perdido a sua fé e não têm colocado diante do Senhor a necessidade de depender, confiar e se entregar. Faz isso nesta noite, Pai, porque nós precisamos e podemos somente contar com o Senhor. A nossa esperança está no Senhor, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o mal, aquele que nos dá a nova vida e a alegria de viver a nova vida em Ti. Assim nós oramos e entregamos este momento na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos, neste momento, ainda diante deste tempo de oração, diante deste tempo de clamor, louvar ao Senhor. Eu creio que nós temos vivido dias pesados, dias de preocupações e tamanhas tristezas têm nos afetado. Mas nós vamos orar e entregar isto ao nosso Deus. E ao orarmos e entregarmos isto ao nosso Deus, nós podemos louvar a Ele. Por isso, quero convidar você e a sua casa para que este próximo cântico possa levar você à presença do Senhor. Louvemos a Ele neste momento. Estou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Declare. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar.
Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Após este cântico, nós vamos agora louvar ao Senhor e ler a palavra que nos conduz a um tempo também de consagração, a um tempo de preparar a nossa vida e a nossa entrega a Ele. Isaías capítulo de número 25, verso de número 9. Naquele dia dirão: este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. A salvação vem para nós e por nós através daquele que venceu, através daquele que vence, através daquele que sempre será vencedor. E nós também somos vitoriosos em Cristo Jesus quando podemos testemunhar, quando podemos trazer à memória os grandes feitos do Senhor, cuidando das nossas vidas e cuidando de cada um dos detalhes que nós temos vivenciado nestas últimas semanas, nesses últimos meses, nesses últimos dias. E agora, diante desta palavra que nos desafia a continuarmos confiando no Senhor e a reconhecer quem é o nosso Deus. O profeta Isaías vai dizer: este é o nosso Deus que então nos dá plenitude de confiança por salvação. Eu convido você a olhar os dados bancários que estão na nossa tela e lembrar da nossa missão, lembrar do nosso compromisso, lembrar e confiar naquele que tem nos salvado, naquele que tem nos abençoado, aquele que tem contemplado as nossas necessidades. Que você possa fazer a sua transferência, o seu depósito bancário. Temos aí também o número do nosso Pix, que é o nosso CNPJ, a maneira que for melhor para você, mas que você não se esqueça do nosso compromisso. Lembrando também dos alimentos para a cesta da ação social. É tempo de sermos generosos, é tempo de doação, é tempo de entrega, é tempo de confiança e é tempo de celebração, porque Ele venceu a morte. Enquanto você oferta, nós estaremos agora também com a participação do nosso Ministério de Dança. Que você esteja em oração, que você esteja em entrega, em consagração, louvando ao Senhor também, através do Ministério de Dança. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar.
Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, verso 13 em diante, diz assim a palavra do Senhor para nossa meditação nesta noite. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles.
Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram as 11 e os que estavam com eles reunidos. Os 11, melhor dizendo, e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Que o Senhor nos inspire pelo seu Espírito a cada um de nós por intermédio da sua palavra. Amados irmãos e irmãs, esse texto ele fala acerca de um caminho, e um caminho trilhado por dois personagens curiosamente discípulos, mas não os mais próximos, mas aqueles que seguiam, aqueles que acompanhavam a Jesus. E neste caminho há um encontro, neste caminho há algo surpreendente, um novo paradigma, uma nova visão, uma nova conceituação a respeito dos fatos. Emaús, uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, e nós temos aqui então algo em torno de 12, 13 quilômetros, que era percorrido por esses discípulos, era percorrido por estes caminhantes. Que caminhada significativa, que percurso interessante, porque nessa caminhada e nesse percurso uma surpresa aconteceria. Um encontro se revelaria em meio àquele sentimento que acometia aqueles dois caminhantes. Que encontro foi esse? Que mudanças de paradigma foram essas? O que traria tamanha surpresa para estes homens naquele dia triste, naquela tarde, melhor dizendo, até porque havia acontecido pela manhã os fatos que eram discutidos e comentados por estes dois, mas algo estava acontecendo naquela tarde e iria acontecer algo maior ainda naquela noite. Quem sabe nesta noite você também possa ser surpreendido. Quem sabe nesta noite você também possa ter um reencontro com a figura do ressurreto. Eu quero declarar e profetizar na sua vida que esta noite seja especial e surpreendente, que haja uma surpresa grandiosa aí no seu coração, verdadeiramente algo que possa mudar o rumo, o curso da sua história, algo que possa fazer de você, homem, mulher, jovem, adolescente, criança, vivenciar aquilo que mudou e continua mudando o curso de toda a humanidade. E quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos para essa surpresa, e essa surpresa que marca o tempo e marca para nós também uma experiência não apenas temporal, mas atemporal, porque é uma experiência real, é uma experiência integral, é uma experiência sobrenatural com o ressurreto. Só neste encontro, irmãos e irmãs, nós podemos reconhecer a própria vida em Deus, e a vida em Deus revelada em Jesus. É neste encontro, inclusive daquele momento, o Deus encarnado, presente, como revela o texto, que nós podemos nos sentir perto dele. Queridos, queridas, sem essa surpresa, sem esse encontro, nós podemos nos encontrar com qualquer coisa. Quem sabe uma realização pessoal pautada pelo dinheiro, pelo poder, por tantas coisas buscadas por muita gente aí, mas nada, absolutamente nada pode nos surpreender mais, nada pode surpreender maior nesta caminhada, ou melhor do que nós podemos imaginar no decorrer desta caminhada. Nada pode mudar o rumo da nossa vida se não for a experiência do encontro com o ressurreto. E o texto vai falar desses dois caminhantes, dois homens que caminhavam durante muito tempo nesse momento pós-crucificação, neste momento então que eles sentiam que havia neles um misto de frustração com decepção, um esvaziamento pela expectativa que eles tinham, porque era marcado por perdas. A concepção do projeto do reino estava decepcionada diante daquilo que eles tinham como referência. Os judeus, eles nutriam a ideia e a expectativa da vinda do Messias, o resgatador de Israel, aquele que resgataria o povo do poder romano do ponto de vista político, inclusive social e ideológico também. Mas quando nós olharmos a concepção que eles tinham, nós podemos fazer um paralelo da concepção que nós temos também a respeito das nossas vontades.
Eles tinham esse desejo, eles tinham esta intenção, um projeto que para eles era concebido a partir não da morte de Jesus, mas pelo novo reinado que Jesus deveria ocupar se fosse nessa concepção de destronar o Império Romano, resgatar a nação de Israel. E agora então eles se veem diante da falência dos sonhos. Eles se veem diante de uma situação de por que nós nos deixamos enganar? Por que nós fomos enganados desta forma? Não era ele. E agora? Como será? Ele não está mais entre nós, ele não está mais aqui para realizar tudo isso. É o fim, de fato. Mas na verdade o reino já estava ali. Na verdade eles não conseguiam enxergar isso, mas o reino e o rei estavam ali. Queridos irmãos e irmãs, muitas vezes nós perdemos a concepção e a direção das coisas. Nós olhamos para algo que foi estabelecido, algo que nós vamos nutrindo e nós ainda continuamos aguardando algo, esperando algo, ou pior, nós não reconhecemos a visão que já foi consolidada, a visão que já foi dada acerca de algumas expectativas e assim nós caminhamos. Assim nós vamos caminhando à espera de um milagre. Você já teve a experiência de aguardar por algo que parece mais como um milagre? Como nós focamos os nossos sonhos? Onde nós focamos os nossos sonhos? Nós temos prosseguido um caminho adiante e nós temos insistido num caminho diante dos nossos olhos, porém, sem visualizarmos de fato onde nós queremos ir, onde nós queremos chegar, porque nós vamos nos fechando nos acontecimentos que nos rodeiam e aí nós vamos nos frustrando. Nós vamos então derramando diante das próprias pessoas e daquilo que nos envolve a nossa decepção e a nossa frustração. Mas o texto fala de uma surpresa. E esta surpresa grandiosa que estava do lado deles, Jesus estava do lado deles o tempo todo. Jesus aparece de repente. Jesus não estava com eles, mas Jesus aparece de repente e coloca ali a pergunta: o que aconteceu? Como alguém que não sabia do que se tratava. E aí vem a surpresa dos caminhantes. Como assim? Você não sabe o que aconteceu com Jesus, o Nazareno? Ele foi morto, ele foi entregue às autoridades. Onde você estava? Em que mundo você vive? Irmãos e irmãs, quando eu olho para esse texto, eu começo a pensar com a própria pergunta, que foi feita naquele momento: não é possível você não ter sido informado de algo tão grandioso assim. Jesus foi morto. Que surpresa encontrar-se com alguém que parecia estar fora dos acontecimentos, porque até então eles não haviam reconhecido Jesus. Jesus, ele estava ali do lado naquele exato momento conversando com eles, e é nessa perspectiva que eu quero convidar você a entender. Nós precisamos nos surpreender, nós precisamos reconhecer a presença de Jesus em nossas vidas. Deus não está engessado nas nossas concepções, sejam elas físicas ou ideológicas. Jesus não está engessado nos fatos que nós concebemos pela nossa própria perspectiva de vida. Saiba que quando você pensa que você está sozinho, você não está. Jesus, ele vai te surpreender. Quando você acha que tudo deu errado, não deu, porque ele vai te mostrar algo melhor. Quando você engessa alguma das suas visões, o Senhor te dá uma nova visão e ele te surpreende de uma maneira sobrenatural. Nunca você estará frustrado, nunca você estará sozinho, nunca você estará perdido, porque o Senhor está conosco sempre. Assim, nós precisamos abrir os nossos olhos e ver a ressurreição. É noite de Páscoa, é dia de ressurreição, e estes caminhantes agora, eles tiveram seus olhos abertos num momento muito especial. Se havia uma perspectiva de frustração e de fracasso, agora eles vivem a dinâmica da surpresa. Eles, ainda que enxergassem restritamente, as expectativas seriam menores do que eles estavam agora vendo. E com isso eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, é maior que as minhas expectativas e as minhas frustrações, o que eu enxergo na presença do Senhor, ainda que eu não consiga ver o todo. O Senhor está, mesmo que eu não consiga ver, o Senhor está. Ele não está engessado, Ele não está enquadrado no nosso querer. Nós não podemos construir nada, nós somos sinalizadores do reino de Deus. Nós sinalizamos o seu reino, nós manifestamos a glória e a unção
daquele que nós declaramos como ressurreto. Por isso, quando nós agimos de uma maneira a deixar o Senhor nos surpreender, algo novo acontece. Nós vivemos a comunhão da sua mesa, como nós vamos fazer daqui a pouco. Porque esse texto mostra que ao entrarem naquela casa, ao partirem aquele pão, Jesus se revela. Os seus olhos são abertos e ali eles entendem que é o Senhor. Ali eles entendem que era Jesus que estava com eles conversando todo o tempo. E a partir daí, somente daí, eles são encontrados. Queridos, a partir deste momento de comunhão, ao partir do pão e a partir desta experiência, você e eu somos encontrados pelo Senhor. Por meio da nossa caminhada, que tem sido talvez de decepções e frustrações, talvez de medo, de pânico e de não entendimento. Mas quando partirmos o pão, a presença do Senhor se revela e nós somos surpreendidos porque não nos sentimos sós. Eu quero concluir esta palavra neste momento dizendo para você, ou quem sabe orientado a sua visão a respeito da caminhada, para onde você tem caminhado? Por onde nós temos buscado caminhar? Como nós temos andado em nossa caminhada? Nós precisamos da experiência, nós precisamos da comunhão com o ressurreto, nós precisamos de um movimento que nos faça viver algo que nos leve ao entendimento que Ele está vivo. Ele não está morto, Ele não foi enquadrado e esquecido naquele túmulo, mas Ele ressuscitou. Nós precisamos reconhecer o nosso companheiro de caminhada, nós precisamos reconhecer o nosso amigo, aquele que está na estrada conosco, o nosso amigo de estrada, o nosso caminho maior, o nosso justo Senhor, juiz, sustentador, aquele que nos dá a plena salvação. Por isso, a ressurreição é surpresa deixada para nós hoje. Abra-se para essa oportunidade, abra-se para esse tempo de celebração, abra-se para esse tempo e deixe ser surpreendido pelo Senhor. Quero orar por você neste momento. E logo em seguida nós vamos cantar o hino de número 129 dos nossos hinários, nos preparando para a ceia do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos surpreenda nesta hora, que através do partir do pão e do dividir do cálice, nós tenhamos entendimento real da Tua presença constante em nosso meio. Nós abençoamos cada irmão, cada irmã e cada família nesta hora, para que sejam visitados pela sua presença constante. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar hino de número 129 dos nossos hinários. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz cantai. Aleluia, aleluia. Tu sol dourado a refulgir, tu em prata reluzir. Ó louvai-o, ó louvai-o. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó boa terra, mãe que dá infinitas bênçãos, canta já. Louvai-o, aleluia. Frutos e flores juntos dai. A glória a Deus, Senhor e Pai. Ó louvai-o, ó louvai-o. Aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também. Louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai. Ó louvai-o, ó louvai-o. Aleluia,
Já preparados para esse momento especial de celebração da Ceia do Senhor, nós trazemos à memória este momento. E obedientes à instituição que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos mandou celebrar, nós queremos consagrar a nossa vida diante dele. Que você possa consagrar a sua vida, consagrar a sua casa, consagrar este momento na presença do Senhor, trazendo à memória tudo aquilo que ele passou. Desde a última sexta-feira, aquele sentimento de tristeza, de morte, de angústia, de abandono, de solidão, o silêncio do sábado e da incerteza, agora rompida pela vitória anunciada na manhã deste domingo da ressurreição. E nós trazemos à memória este momento, aquilo que ele nos mandou celebrar. Tendo na lembrança tudo isso, nós podemos pedir a ele que nos consagre e nos faça participante do seu abençoado corpo e sangue. Quero orar neste momento e consagrar a mesa do Senhor neste momento. Ore aí onde você está. Vamos orar como igreja. Pai, em nome de Jesus, nós nos consagramos diante da Tua presença. Nos alegramos pelo Teu convite, por podermos participar nesta noite de Páscoa deste memorial. Memorial que nos convida e nos inclui a esse tempo de salvação, esse tempo de transformação e de surpresa gloriosa de que Tu estás conosco. Assim, Senhor, nós Te pedimos neste momento que consagre as dádivas de pão e cálice, que o pão que vamos comer e este suco de uva que vamos beber possa trazer em nossas vidas renovo e restauração, a fim de que possamos também testemunhar vida e salvação para este mundo. Assim nós Te agradecemos e Te pedimos, com o perdão das nossas falhas e pecados, que possa nos envolver com a Tua glória nesta noite, através da manifestação da Tua graça superabundante sobre nós. Assim nós oramos e Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. A mesa do Senhor está consagrada, devidamente consagrada. Foi preparada e agora é compartilhada. A mesa é do Senhor, não é da Igreja Metodista, tampouco minha. É dele e o convite é feito por ele. Todos vocês que estão em paz com Deus, com o seu próximo e consigo mesmo, que você possa nesta hora viver a dimensão de salvação através do pão e do cálice nesta noite especial de Páscoa. Pegue o seu pão e o seu cálice, comamos e bebamos com ações de graças. Obrigado, Senhor, porque nesta noite nós podemos ser encontrados por Ti e sermos envolvidos, incluídos na Tua mesa. Que privilégio, Senhor, celebrar a Tua vitória, celebrar a Tua vitória que é nossa vitória, a vitória na cruz do Calvário, a vitória diante da morte, a ressurreição que nos dá a vida eterna. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos de forma muito especial e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos neste momento ouvir o nosso coral, que você possa ser edificado neste momento pós-ceia com a vida dos nossos irmãos e irmãs do nosso coral. Tu és digno,
Que momento glorioso, que tempo gostoso que tivemos nesta noite. A bênção do Senhor sobre nós em cada momento. E agora, ao terminarmos o nosso culto, que esta mesma bênção continue na sua casa, na sua vida, no seu coração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, ao encerrarmos este momento, que tenhamos, a partir de agora, uma semana cheia da Tua graça, cheia da Tua misericórdia que não tem fim. Nos abençoe com toda sorte de bênçãos. É isso que nós te pedimos. Nos dá uma semana de vida, de alegria, de vitória. Aceita, em todo tempo, o nosso louvor e a nossa adoração. Nós dedicamos a nossa vida a Ti e o fazemos com muita alegria no coração. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre o seu trabalho, o seu ministério, seja sobre nós, Igreja do Senhor, e permaneça conosco hoje e sempre. Amém.